Eu nasci em uma família totalmente disfuncional. Meu Não Deus. conheci o meu pai. Na minha adolescência, a pergunta que mais me confrontava era com quem eu era parecido. Eu não sabia dizer se eu tinha alguma aparência com meu pai, porque ele morreu quando eu era muito criança. Morreu tentando tirar a vida da minha mãe. Foi um linchamento público. E por estar em uma família disfuncional não é justificativa, mas eu acredito que por não ter uma figura paterna que me ensinou hombridade, eu tomei decisões errôneas, escolhas que me levaram a um caminho totalmente errado. Entrei no crime muito novo, muito cedo, assalto à mão armada, fiz parte Meu de Deus. quadrilhas de assalto e a minha vida desandou. Isso na adolescência, né, a fase da decisão, dos 12 até os 16 para 17 anos de idade. Eu vivi na vida da marginalidade, da bandidagem, da criminalidade. Tem uma cicatriz na barriga de 19 pontos, tem uma Meu bala Deus. alojada no corpo até hoje. Mas um dia eu estava numa esquina com um revólver na cintura, tramando um novo assalto a fazer. Um rapaz, por nome de Henrique, que há 2 semanas antes fazia parte da mesma quadrilha de assalto que nós, só que agora tinha entrado na lei de crente, ele ia passando. Quando ele estava adiante, ele para, me chama pelo apelido, eu vou até ele. Quando eu chego até o Henrique, ele começa a falar de Jesus para mim, dizendo que Jesus me amava, tinha uma obra na minha vida, queria escrever o meu nome no livro da vida. Ele olha para minha cintura e diz que Jesus queria trocar o revólver por uma Bíblia e me fazer um pregador do Evangelho. Naquele dia o Henrique falou de Jesus de uma forma tão linda para mim que os meus olhos lacrimejaram. Ele percebendo, ele me propõe um desafio dizendo: experimenta Jesus por 2 semanas. Se você não gostar, desista dele depois. E na rua eu levantei as mãos e fiz a oração que o Henrique pediu para eu fazer, repetindo as palavras que ele falava, para experimentar Jesus por 2 semanas. Eu experimentei 1 semana, duas, um mês, um ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, quase 17 anos. Eu não consigo deixar Jesus por nada, porque Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu preciso. Alguém que não tinha nenhuma perspectiva de vida, não tinha sonhos, porque a criminalidade arrancou de mim toda a perspectiva. Querer ser alguma coisa, ou ser alguma coisa, viver no futuro, para mim, era irreal. Mas após a minha conversão, eu ganhei alguns DVDs de presente, de pregação, e dentre eles tinha um pregador que me encantou muito a forma como ele pregava, e o Espírito Santo o usou para me inspirar a sonhar. E alguém que não tinha sonhos após a conversão, vendo um pregador, brotou em mim esse desejo, esse anseio, um sonho de querer ser um pregador do Evangelho. Eu não sabia que esse pregador que me inspirou a sonhar, 15 anos depois, estaria à mesa do Eu Acredito Podcast, me chamando de amigo. Por 4 vezes já esteve conosco, Glória pastor a Marco Deus. Feliciano. Muito improvável, um vaso de barro que Deus decidiu depositar em mim seus valiosos tesouros. Este sou eu, essa é a minha história, esse é o meu testemunho. Depois de tanto tempo, eu estava essa semana, semana passada, em Londres, vendo o quão Deus é bom e o quão Ele é fiel para cumprir promessas. Porque estar aqui na Europa hoje não é simplesmente um desejo, um anseio, um sonho, mas foram promessas que Deus tinha me feito na adolescência, Glória quando a eu comecei a Deus. orar, a buscar. Ele disse que um dia me levaria às nações para pregar o Evangelho, ganhar vidas e edificar a Igreja de Cristo. E ele cumpriu sua promessa. Desde 2023 eu venho à Europa, mas dessa vez tem sido totalmente diferente a forma como Deus tem feito, o que Deus tem feito, a forma como eu tenho sido recebido. Eu chego à conclusão que é só o Senhor para fazer mesmo, que é só Deus para fazer. Repito, o improvável, um vaso de barro que Deus foi lá e depositou seus valiosos tesouros e me fez útil no seu reino. E é um Glória a privilégio Deus. ser participante desse reino como pregador do Evangelho. Glória a Deus. Pastor, o senhor falou 17 anos já no Evangelho. Foi difícil para o senhor sair estes primeiros momentos como cristão já convertido, né? Essa
desmundinização, eu vou inventar uma palavra aqui, foi difícil para o senhor? Não foi Deixar esse velho homem para trás, os costumes. Não foi difícil porque eu me converti em um tempo em que eu me enturmei com jovens que tinham sede de Deus, que queriam Deus. Todos eles praticamente tinham vindo do mundo e eles passavam a noite toda na igreja orando, buscando ao Senhor, subindo o monte. Era gente que queria mudar o mundo, revolucionar o mundo com o poder do Espírito Santo. Os livros que a gente lia após a conversão eram livros que hoje são taxados como hereges, né? Os seus autores são considerados como hereges, mas que nos abençoou e nos inspirou a buscar tanto a Deus que nós não queríamos saber de opiniões de teólogos a respeito dessas pessoas, como, por exemplo, Bom Dia Espírito Santo, Good Morning, Holy Spirit, que nos ensinava a ter a proximidade, comunhão com o Espírito Santo, tratá-lo como Deus, a não dar um passo sem o Espírito Santo, que nos ensinava o poder do secreto, de estar em oração, de ter vida com o Espírito Santo, de mergulhar no oceano do Espírito e ter ele como amigo. Era livros como Generais de Deus, livros como Os Heróis da Fé, de Orlando Bower, homens que marcaram e revolucionaram o mundo, seus países de origem, com a pregação do Evangelho e pelo poder de oração. Homens que ficavam trancados dentro do quarto 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber, apenas dizendo a Deus: Deus, dá-me as almas, senão eu morrerei. Dá-me as almas, senão eu não viverei. Senhor, eu não vou sair desse quarto até o Senhor se revelar a mim, se manifestar a mim. Então, eu acredito que o meio, na época em que eu me converti, me levou a uma loucura em Deus, a uma loucura no Evangelho. Porque eu penso, Ayan, que aquele que viveu a loucura do mundo, só a loucura do Evangelho agora, para transformá-lo e fazê-lo viver uma metanoia. E graças a Deus que eu me converti em um tempo que o Evangelho não era tão light assim. As pessoas nos ensinavam a jejuar, consagrar, passar 24 horas em jejum, 48 horas em jejum, 72 horas em jejum, para mortificar a carne, para derrubar o eu, para destruir toda e qualquer carnalidade que existia em mim, para vivificar o espírito. Então, havia tentações, houve propostas para ir para o mundo, houve sim, havia tentações sim, mas agora a minha mente era outra. Eu não tinha mais prazer nas baladas, na noitada, na embriaguez, no carnaval que tinha lá na Bahia. Eu não tinha prazer nas bebidas alcoólicas, nas drogas. Eu não tinha mais prazer na adrenalina do assalto. O prazer que eu tinha era em ser usado por Deus. Eu queria os dons do Espírito. Eu queria ser envolvido numa dimensão de glória. Eu queria profecia, eu queria profetizar. Eu queria pregar o Evangelho. Eu queria, de alguma forma, ser um dos heróis da fé, como eu lia no livro lá do Orlando Bower. Os pregadores que eu ouvia incentivavam a uma vida de santidade, de santificação, uma vida consagrada ao Senhor. Eram pregadores que incentivavam a gente mergulhar no oceano do Espírito, nadar até as profundezas para descobrir os mistérios de Deus, aquilo que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração do homem não sentiu. Era o que Deus tinha para revelar para mim e era isso que eu queria. E quanto mais eu me envolvia com Deus e com as coisas de Deus, mais eu queria conhecer Deus e conhecer os seus mistérios. Então, não houve assim um desafio para a desmundanização, se assim posso dizer. Eu acredito que após essa chama do primeiro amor, após ali o primeiro ano de busca mesmo, que saiu a paixão, sabe? Sim. Porque há uma diferença de você estar apaixonado, onde você está empolgado, onde você está emocionado, onde você não vê defeito, onde você quer viver a loucura, onde você quer ver de fato ali a emoção, a empolgação da paixão, que aí você começa a colocar os pés no chão da razão, que você vê que Deus ele não te dá tudo o que você quer, que Deus ele vai permitir você sofrer, que Deus vai permitir você vai passar por aflições, que Deus vai permitir situações pelas quais você não deseja passar. Agora você também começa a sentir que você ainda é tentado pelas coisas do mundo. Você começa a sentir que o mundo tem coisas prazerosas também, novamente,
você começa a perceber que no mundo tinha coisas que proporcionava prazer para a sua carne e lhe atraía. Aí sim eu comecei a ser tentado, mas a paixão saiu e começou a dar lugar para o amor, porque a paixão é emoção e empolgação, amor é decisão. Só que a paixão com a empolgação e a emoção me levou a ter experiência com Deus. E agora, com o amor, eu decidi permanecer em Deus, mesmo sabendo que eu seria afligido, mesmo sabendo que o mundo tem propostas boas, mesmo sabendo que a minha carne de alguma forma é atraída por aquilo que o mundo oferece, mas o amor por Deus, pelos mistérios, pelas coisas que Ele me apresentou durante a paixão, me faz decidir permanecer, ficar com Ele, mesmo eu sendo atraído pelo mundo.